Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos todos a mais um vídeo do canal Gabriel Ribeiro Otomista. Hoje é dia de terça geológica e é uma terça geológica no qual eu vou contar a história de um santo que ele foi por muitos séculos, um santo que ele foi basicamente o santo dos santos para tantos cristãos ao longo da história que viam ele como talvez o modelo máximo de santidade. Por muito tempo teve isso, ele foi referenciado como o santo ideal, que é Santo Antão. Por quê? Santo Antão ele viveu nos primeiros séculos do cristianismo e ele foi muito importante porque ele foi considerado o pai do monacismo cristão, ou seja, ele foi basicamente o precursor do movimento monástico que teve na Europa cristã medieval, porque ele foi um monge, um eremita que viveu no deserto, se dedicou exclusivamente à busca por Deus, à busca pela santidade. Então, ele pode ter sido um precursor do ideal de santidade. Ele foi por muitos séculos então referenciado como modelo máximo de santo. Claro que com o tempo, quando vieram outros santos que imitaram a conduta e vida dele, passaram também a referenciar outros, né, além dele. Mas ele continua até hoje sendo, sem dúvida nenhuma, um dos santos e cristãos mais importantes que já existiram em toda a história. Não é à toa que tem um livro chamado Cinco Santos que Mudaram o Mundo, que ele fala sobre santos que tiveram características específicas de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele cita Santo Agostinho de Hipona, que teve a inteligência; Santa Teresa d'Ávila, que teve o êxtase; São Francisco de Assis, que teve o amor; Santo Inácio de Loyola, que teve a força de vontade; e por último, Santo Antão, que teve a renúncia. Então ele é até hoje considerado um dos santos mais importantes que existiram na história do nosso mundo. Santo Antão ele nasceu em Conan, uma cidade que na época ficava em Roma, mas hoje não existe mais, no ano 251. Ele veio de uma família cristã, rica e muito piedosa. E ele, desde muito jovem, desde muito criança mesmo, ele sempre foi muito reservado, muito quieto, muito reflexivo e profundamente religioso. Pelo fato dele ser de uma família muito rica, ele pôde receber uma ótima educação desde muito cedo. Só que mesmo recebendo uma sólida educação, ele desde muito novo sempre considerou acima de tudo como mais importante a fé e os estudos religiosos. Então mesmo ele tendo acesso a uma ótima educação, ele sempre deu prioridade máxima no que tange a fé, no que tange a doutrina católica. Isso foi o que ele sempre mais gostou de aprender, estudar, enfim. E ele cresceu então nesse ambiente bastante cristão, bastante piedoso, e ele próprio sempre se interessou muito pela própria fé e sempre quis buscar viver o máximo possível uma vida simples e de dedicação à oração e à santidade. Mas, infelizmente, ele ficou órfão aos 20 anos de idade. Seus dois pais morreram quando ele tinha exatamente essa idade, e ele então acabou recebendo toda a extensa e ampla herança de seus pais, acabou então se tornando um homem muito rico. E também ele acabou tendo que cuidar da sua irmã mais nova, que ele tinha uma e agora era tarefa dele fazer isso. Mas, como eu falei, sempre foi a vocação dele, sempre foi algo que teve muito profundamente em seu coração, o desejo de viver exclusivamente para Deus. É sempre foi sua vocação, ele sempre quis viver tal vida, se abdicar de tudo para dedicar toda a sua existência unicamente à busca por Deus e também para imitar a vida de Cristo. Esse sempre foi seu maior sonho, mas agora que seus pais faleceram, ele tinha que cuidar da sua irmã mais nova e também tinha que cuidar dos negócios da família, porque seus pais trabalhavam no campo, ele também agora tinha que fazer isso. Ele então meio que se viu preso, ele se viu como que não tinha outra escapatória, que ele tinha que fazer isso, embora lá no seu profundo coração, no seu mais fundo coração, ele soubesse o que ele queria exatamente. Porém, tudo mudou num dia em que ele estava indo para a igreja a pé e no caminho ele estava meditando exatamente sobre como é que os apóstolos eles tinham seus próprios deveres, tinham suas próprias tarefas, tinham suas famílias, tinham os seus trabalhos, seus negócios, e eles, ao conhecerem Cristo, se abdicaram de tudo, porque todos os apóstolos tinham coisas, eles tinham bem, tinham famílias, mas eles se abdicaram de tudo, largaram o mundo para poder seguir a Cristo. Ele não estava pensando sobre isso e estava admirando muito a conduta dos santos apóstolos graças a isso. E quando ele chegou na igreja, estava se falando, né, a passagem do evangelho, estava na parte do que o padre fala o evangelho, lê o evangelho para o público, e era justamente a passagem do jovem rico, no qual Cristo diz: se queres ser perfeito, vá, dê tudo o que tem aos pobres e me siga.
Então, assim que ele entrou na igreja e ouviu essas palavras, foi como se o próprio Deus estivesse falando com ele. E na verdade realmente estava, né? Porque nós sabemos que a parte do evangelho, especialmente na missa, quando o padre lê o evangelho, é como se o próprio Cristo estivesse lendo pra gente aquilo, falando pros nossos corações o que nós temos que ouvir. E foi exatamente isso que Santo Antão sentiu. Ele ouviu exatamente o que ele precisava ouvir. Então ele saiu imediatamente da igreja e decidiu vender todos os seus bens, inclusive suas terras, suas casas, propriedades, enfim. Vendeu tudo e ganhou muito dinheiro, ainda mais dinheiro que ele tinha. E com esse tanto de dinheiro que ele acabou ganhando com as vendas, ele acabou entregando quase que tudo aos mais pobres e necessitados. Ele deixou só um pouquinho para sua irmã mais nova, porque ele agora queria realmente se abdicar de tudo e ele sabia que ele não poderia mais cuidar da irmã. Mas ele então no outro dia acabou voltando para a igreja e de novo estava na parte do evangelho, no qual o padre estava falando na passagem do Sermão da Montanha, em que Cristo diz: "Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará sua própria preocupação." E então, após ouvir essas palavras, ele voltou atrás e ao invés de entregar, né, o dinheiro para a irmã e tal, e ter que se preocupar com quem queria cuidar dela e tal, ele resolveu a questão. E ele então confiou os cuidados da sua irmã a um grupo de cristãs virgens e devotas e muito fervorosas na fé no qual ele conhecia e tinha muito respeito, muita admiração por essas mulheres que se dedicavam muito à fé e deixou sua irmã aos cuidados delas, porque ele sabia que ela seria muito bem cuidada por tais mulheres. E então se viu livre então para viver única e exclusivamente para nosso Senhor Jesus Cristo. Ele de início então se retirou à solidão em uma vila próxima, uma vila local que tinha pessoas lá vivendo, e ele pôde viver em uma pequena comunidade graças a isso por algum tempo. Mas ele não ficou por tanto tempo assim naquela vila e depois se retirou para vários sepulcros antigos. Ele começou a então migrar de lugar que ele morava, que ele vivia e tal. Começou aos poucos a ir trocando de lugar, até que no final ele realmente decidiu de vez e se fixou em um lugar que ele iria ficar, que era um deserto muito próximo ao rio Nilo. Então ele começou a viver lá por longos 20 anos em profunda solidão. E a partir daí, então, ele começou a se dedicar exclusivamente a orações, jejuns, mortificações, leituras da Bíblia Sagrada e também contemplação. Embora, então, ele tivesse tornado um eremita e começasse a se dedicar à solidão, ele não estava completamente isolado. Ele tinha também um orientador, que era também um eremita que ficava com ele, embora eles ficassem um pouco distantes um do outro, né? Porque ambos eram eremitas e tinham que se dedicar mais ao isolamento e tal. Ainda assim, ele tinha um mestre, ele tinha um orientador com ele que sempre acabava o ajudando e tal, com interpretações de passagens bíblicas e também com uma espécie de guia espiritual para Santo Antão. Com o tempo, então, Santo Antão acabou deixando esse orientador de lado e começou ele próprio a ser um eremita por completo. Com o passar dos anos, ele começou mesmo a se santificar cada vez mais, de modo que ele superou o seu antigo orientador e ele próprio virou, talvez, a pessoa que tinha mais condições de ser o mestre espiritual de alguém no mundo na época. Mas, embora então ele realmente se dedicasse com muito fervor a toda essa santidade, o demônio certamente não iria deixar ele em paz, porque ele, ao ver um jovem rico e que tinha toda a condição para viver uma vida de hedonismo e dedicado aos prazeres da carne e também ao dinheiro e à ganância, ao pecado, ele não deixou esse barato e começou a atormentar a vida de Santo Antão. Sim, Santo Antão sofreu severas tentações demoníacas durante esses longos anos que ele ficou no deserto. E ele sofreu de tudo lá, gente. Desde agressões físicas mesmo, até mesmo das tentações mais difíceis de serem superadas. O demônio muitas vezes se disfarçava de animais selvagens para assustá-lo, ou também de mulheres nuas e atraentes para acabar seduzindo ele e fazer com que ele caísse em tentação. Mas ele, para superar essas tentações que eram muito difíceis, muito realmente complicadas de serem superadas, ele sempre se recorria à leitura da Bíblia, a orações, jejuns intensos e rigorosos e também mortificação do próprio corpo. Então, graças a isso, ele sempre conseguiu vencer todas as tentações que acabaram atormentando ele,
de modo que ele acabou tendo um profundo, total e absoluto autocontrole e passasse a ter um profundo autoconhecimento e conseguir superar de vez todas as tentações, todo o pecado, de modo que ele santificou totalmente seu espírito a partir daí, no momento em que ele superou todas as tentações. E teve também um último golpe, uma última tentativa, uma última investida do demônio contra Santo Antão, no qual vários demônios acabaram se disfarçando de animais selvagens, como leopardos, leões e ursos, para realmente assustá-lo. Santo Antão acabou apenas falando para todos eles: se vocês realmente tivessem poder sobre mim, bastava um de vocês vir até aqui, não vários, mas eu sei que Deus retirou o poder de vocês contra mim. A partir daí, então, os demônios, vendo que não tinha mais jeito, acabaram o deixando e ele nunca mais sofreu nenhuma tentação, de modo que ele superou de vez completamente todas elas. E, como eu falei, mesmo ele ficando isolado lá no deserto, ele não estava completamente só. E agora eu tô falando, mesmo após ele ter deixado seu orientador espiritual, ainda assim não vivia em completa solidão. Se antes ele vivia só com o seu guia espiritual no deserto e tal, agora que ele estava sem o seu guia, ele ainda não estava totalmente isolado como alguns pensam, porque ele continuava recebendo constantes visitas em sua tenda, em sua cabana, em suas cavernas que ele ficava lá no deserto. Recebia sim visitas, orientações, dicas, conselhos, porque as pessoas queriam ouvir dele, queriam conhecê-lo, porque a sua fama de santidade estava crescendo muito. E mesmo as pessoas que estavam passando por lá ficavam curiosas para ver o que era aquele eremita, como que ele vivia, queriam fazer várias perguntas para ele. Então, mesmo ele vivendo uma vida de isolamento e tal, e de eremita, ele não estava ainda totalmente só, ele continuava recebendo visitas e ele começou até mesmo a ter admiradores. As pessoas que conheciam ele, viam o quão santo e sábio ele era, contavam para outras pessoas, de modo que o nome dele começou a ser muito famoso por todo o país, e também que ele fosse muito admirado e fosse uma autoridade espiritual, mesmo que várias pessoas nunca tenham visto ele, conhecido ele, conversado com ele, só pelo fato de falarem muito no nome dele, tal, dele ser conhecido pela sua santidade, pela sua sabedoria, ele já era muito respeitado por todos. E ele sempre recebeu as visitas com muito amor, muito carinho, muita atenção, sempre deu vários conselhos espirituais para essas pessoas e também realizou diversos milagres, como, por exemplo, a cura de doenças e também o exorcismo de demônios. As pessoas estavam possuídas e ele acabava expulsando todos eles de uma vez só. Então ele realizou vários milagres ao longo da sua vida e várias pessoas testemunharam isso. Quando ele tinha por volta de 35 anos e tal, entre 35 e 40 anos, ele começou a receber discípulos, pessoas que queriam viver como ele, jovens mesmo, que queriam acabar vivendo como eremitas e monges do deserto e acabavam querendo aprender com ele. Eles iam então até onde Santo Antão estava e acabaram querendo viver a vida que ele tinha. Chegou então um ponto que ele tinha dezenas, talvez até centenas de discípulos vivendo próximos a ele, em suas próprias cabanas, tendas e cavernas, e eles viviam próximos um do outro, de modo que Santo Antão meio que construiu uma espécie de mini sociedade cristã. Ele construiu uma espécie de mini mosteiro dentro do próprio deserto, porque nessa época, gente, ainda não existiam mosteiros, ainda não existiam ordens religiosas, ordens monásticas. Então ele meio que realmente foi o precursor disso tudo, porque ele construiu aquilo no deserto. Ele sempre foi o orientador, uma espécie de abade realmente, todos esses eremitas que ficavam lá próximos a ele, e sempre deu vários conselhos para eles, sempre os ensinou sobre a santidade. E outra coisa também que Santo Antão dominava completamente eram as Sagradas Escrituras. Sim, ele leu várias vezes a Bíblia completa e dominou ela de trás para frente totalmente, de modo que ele conhecesse todas as passagens, porque ele achava que era fundamental seu espírito entender, né, a Sagrada Escritura de forma completa e total, de modo que ele tivesse um conhecimento absoluto da palavra de Deus e soubesse ela de cor, de trás para frente, quando ele bem entendesse. Ele achava que era fundamental você memorizar várias passagens importantes e tal, e ele não só memorizou passagens importantes, como memorizou a Bíblia inteira, né? E bem, além disso tudo também, teve um momento da sua vida em que começou a crescer muito na Europa e tal, naquela região, o arianismo, ou seja, a ideia de que Cristo ele tinha apenas uma natureza,
E não como hoje é dogma, né, na Igreja Católica, de que Cristo tinha duas naturezas, isto é, a humana e a divina. Nesta época, a heresia do arianismo começava a acreditar que ele tinha só uma natureza e que ele era inferior ao Pai em essência. Santo Antão, que conhecia profundamente as Sagradas Escrituras, sabia que Cristo era o Verbo divino e que ele sempre existiu coeternamente com o Pai. E graças a isso, com a insistência de seus discípulos que pediam a ele para ir pregar no lugar onde o arianismo estava crescendo muito, ele acabou aceitando. E ele acabou indo para a cidade de Alexandria e lá ele pregou para várias pessoas, refutando o arianismo. E como eu falei, o nome dele era muito conhecido mesmo por pessoas que nunca tinham visto ele pessoalmente. Então, por ele ser uma autoridade muito forte no meio cristão e as pessoas verem que ele era contra o arianismo, que ele pregava contra essa heresia, ele conseguiu convencer várias pessoas a abandonarem tal heresia e também acabou chamando muita atenção de vários arianos, né, por todo o mundo. E acabaram meio que querendo perseguir ele, acabaram tendo um ódio de Santo Antão. E Santo Antão, como ele era um homem que tinha uma vocação para a vida de eremita e tal, para a vida mais de contemplação e de silêncio, ele não quis arranjar mais muitas confusões e após ele ver que ele fez seu trabalho, conseguiu convencer muitas pessoas a respeito da falsidade do arianismo, ele resolveu se retirar ao deserto novamente e voltar para sua solidão. E no final da vida dele, ainda mais ele quis voltar para a solidão absoluta, ou seja, para como era antes dele conhecer todos aqueles discípulos que ele estava vivendo por muitos anos com eles. E então acabou resolvendo se mudar de deserto e levou apenas 2 discípulos com ele, que eram os discípulos mais fiéis e íntimos dele. Acabaram levando para ele junto com esse outro deserto que ele foi. Ele não abandonou completamente todos os discípulos que ele tinha, né? Ele continuava a visitar eles, continuava a também orientá-los, mas agora ele queria se retirar para algo mais de profunda solidão. Ele queria mais voltar para ser como era antes, como sempre foi, levando apenas 2 discípulos com ele. E quando ele tinha por volta de 105 anos, ele acabou tendo uma visão mística, uma visão espiritual e transcendental, no qual Deus avisou para ele o dia e a hora da sua morte. Ele acabou aceitando, ele acabou então se preparando perfeitamente para a hora da sua morte. E olha só a profunda humildade dele, gente. Ele pediu para seus discípulos nunca falarem o local que ele morreu. Sabe por quê? Porque ele não queria que o seu lugar, o túmulo, né, o seu leito de morte fosse adorado, fosse glorificado, porque ele não se achava digno disso. Ele não queria que as pessoas tivessem toda essa honra. Ele não queria ser tão admirado e amado como ele era, porque ele não se achava digno. Ele se achava uma pessoa que não merecia tal admiração. Então vejamos a profunda humildade desse homem. Então ele morreu por volta dos 105 anos, ele viveu muito tempo, sempre em profunda comunhão com Deus e sendo marcado então como o pai do monasticismo e também sendo o precursor de todos os monges eremitas cristãos. Santo Antão, rogai por nós. Amém.